Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso básico de Excel. E na aula anterior de introdução a gente fez a formatação dessa tabela aqui, tá? Formatação bem simples. Ainda quem não fez a aula, volta lá e faz a primeira aula, que vai ser importante para a gente chegar nessa segunda aula de funções básicas. Então vamos lá, você vem aqui embaixo, ó, funções básicas, só clicar nessa aba aqui da planilha. E eu já deixei uma tabela pronta para a gente começar a trabalhar em cima das funções. Só coloquei aqui, escrevi o texto, tá? E fiz a formatação básica dela. Em introdução, a gente vai vir aqui e vai copiar essa tabela para a área de funções básicas. Então a gente vem aqui, clica com o botão esquerdo, segura e arrasta, tá? Pega a tabela inteira, solta. Agora clica com o botão direito, nessa parte que ficou mais escura, em qualquer canto dela. E vem aqui em copiar, certo? Copiar, vai ficar essa ranhura aqui correndo em volta. Agora você pode vir aqui, você pode colar em qualquer lugar, tá? Mas eu vou colar aqui na parte de funções básicas. Vem aqui, toma cuidado, uma coisa importante, voltando aqui na aba de introdução, tá vendo que essa tabela tem 3 colunas? Então, quando você colar, ela vai ocupar 3 colunas, certo? Então, 1, 2, 3. Por exemplo, se eu colar aqui na B. Se eu colar aqui na E, ó, ela vai ocupar 1, 2, 3. Ela vai pegar um pedaço da outra. Então, tome cuidado quando vocês forem colar, para acabar não sobrepondo uma tabela que você já fez. Vou colar aqui só para vocês verem, para ver o que vai acontecer. Ó. Por exemplo, eu vou colar aqui nessa célula E. Tá? Como que funciona? Ela vai pegar esse cantinho aqui, ó, e vai colocar tanto para a direita e tanto para baixo todas as outras. Então, ela vai colar a partir de produto. Então, vou, por exemplo, vindo aqui em funções, vou colar aqui, ó, certo? Botão direito. Existem várias opções de colagem, tá? Se preocupe só com essas duas por enquanto, depois eu explico as demais. Vou colar aqui como essa primeira. O que é a primeira? Ela vai colar exatamente o que está na outra. Se eu vim aqui nessa 1, 2, 3 aqui, ela vai colar só os valores, sem a formatação nenhuma, tá? Mas eu vou colar esse aqui, por exemplo. O que aconteceu, ó, ela pegou um pedaço da outra, então não é isso que a gente quer. Ou você pode voltar aqui em cima, tá? Então, desfazer colar. Ou se você segurar o Ctrl e apertar o Z, por exemplo, ela vai desfazer também. Então segura o Ctrl e aperta o Z por enquanto. Isso aqui é um atalho, tá? A gente vai usar bastante atalho porque facilita muito na hora de a gente estar trabalhando com planilhas. Então Ctrl, segura e aperta o Z. Ó, excluiu. Então eu vou colar ela aqui, ó, no B. Botão, clica aqui em cima, tá? Com o botão esquerdo, botão direito em cima. Vou colar aqui, ó. Certo? E o que aconteceu? Como a gente viu na primeira aula, por causa do tamanho das colunas ser menores, ela ficou zoada aqui também, ó. Então vamos lá, igual a gente fez na primeira aula, clica e segura com o botão esquerdo, arrasta, pega as 3, a quantidade de coluna que você quer, nesse caso as 3, vem aqui em cima, a hora que aparecer essa cruzinha, dá 2 cliques rápidos com o botão esquerdo. Tem que ser bem entre as colunas, tá? Bem onde fica a linha da coluna. 2 cliques rápidos e ela já ficou do tamanho correto. Para ficar mais legal ainda, tá vendo que tem 2 colunas aqui entre elas? Eu vou deixar uma só. Então, tanto para a coluna, tanto para a linha, para você excluir uma coluna inteira, é só você clicar aqui em cima. Então ela vai selecionar tudo. Aí você vem com o botão direito, vem aqui, vai aparecer essa janela e você vai apertar em excluir. Tá? Então dá para excluir, ó, viu? Excluiu a coluna. E se você fizer a mesma coisa com o botão direito, dá para inserir de novo, tá? Nesse caso eu vou querer ficar excluído também. Tomem cuidado que quando você fazer, ele copia sempre da esquerda, tá? Então às vezes ele vai pegar um pedaço da formatação, aqui ele pegou a cor, ficou estranho. Tá? Tem 2 formas de você corrigir isso aqui. Ou você simplesmente exclui, que é o nosso caso, mas eu não vou excluir ainda. Ou você clica aqui em cima e muda a cor da tabela. Então você pode colocar outra cor aqui, mas quando acontecer isso, sempre use sem preenchimento. Tá? Porque ó, o branco, o que acontece? Ele viu que as linhas saíram. Então, conforme você vai usando, se ficar colorindo com outra cor, pode ser que no futuro você acaba se perdendo e dá alguma confusão ali do entendimento do funcionamento da planilha. Tá? Então, sempre quando acontecer isso, ou você exclui, ou você vem sem preenchimento, tá? Que é a maneira mais correta. Certo? Mas de qualquer jeito eu vou excluir isso aqui. Certo? Então, botão direito em cima da E.
excluir, certo? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com as funções básicas. Então, vamos lá. Essas aqui são as funções básicas que a gente mais utiliza, assim. Tá? O arroz com feijão, assim, do Excel. Tem muitas outras, tá, funções, mas a gente vai começar por essas funções aqui para fazer o entendimento de cada uma delas. Então, a soma, subtração, multiplicação, divisão, a média, o mínimo e o máximo, certo? Deixei aqui as ações que a gente vai fazer. Então, essas aqui são as ações. E quando você for usar no Excel, a gente tem que colocar as funções. Então, essas aqui são o nome de cada uma delas, certo? Com exceção da subtração, tá? Subtração não existe uma função dentro do Excel. Então, a gente vai ver como que a gente vai utilizar a subtração dentro do Excel, tá? Mas não existe uma função. Aqui, valores, tá? Que então a gente vai fazer as contas aqui. Então vamos lá, clique e segura aqui, eu vou deixar um pouco maior isso aqui para a visualização ficar mais interessante. Ó, clique e segura e arrasta. Depois, conforme a gente for avançando na aula, eu não vou falar mais, tá? Simplesmente eu vou fazer, então vai guardando essa informação. Então vamos lá. Como que a gente vai trabalhar com a função soma? Eu vou colocar todos os valores dessas contas aqui, tá? Então vou clicar aqui, ó, por exemplo aqui. Para inserir alguma informação na tabela do Excel, algum texto, um número, você tem que clicar em cima dela e simplesmente digitar. Por exemplo, aqui eu quero digitar uma letra aqui, no caso, por exemplo, soma, um texto, certo? Clicou, você aperta Enter ou para o lado, tá? Você pode apertar para o lado que ele vai fazer a mesma coisa. Nesse caso eu vou apertar Enter, tá? Bom, ele inseriu a informação. Para você acessar a informação de novo, tem duas formas. Ou você dá 2 cliques dentro da célula, ó, você consegue alterar a informação, por exemplo, ó, deixar assim. Ou você vem aqui em cima e aperta F2 aí no teclado, que você vai acessar do mesmo jeito. Então, clicando aqui em F2, ó, você também tem acesso. Então, existem as duas formas. O que vai acontecer? Conforme você for avançando no Excel, você vai usando cada vez mais atalho e vai utilizando muito menos o mouse. Então é uma forma de ganhar produtividade no Excel. No começo é difícil guardar todos esses atalhos, tá? Mas conforme a gente vai avançando, eu vou comentando um ou outro atalho. Então o primeiro deles aqui é o F2, tá? E se você quiser sair também de uma célula, você pode apertar o ESC. Então, ó, ele vai sair da célula. Então entrando aqui, trabalhar com o F2, tá? Pra gente acostumar. Então vem aqui em cima, ou 2 cliques, tá? Então F2, entrei. Nesse caso aqui eu não quero um texto, tá? Eu quero um valor. Então, como que funciona para você fazer valores no Excel? O Excel, diferente da calculadora, você cria uma fórmula ou uma função, já vou explicar a diferença de uma para outra, para você automatizar as contas. Em vez de você pegar, por exemplo, aqui, ó, eu quero fazer a soma desses dois valores, aqui do smartphone e do laptop, certo? Como você vai usar valores no Excel, obrigatoriamente você tem que apertar o igual, senão ele não vai fazer a conta. Então você vai clicar no igual, certo? E, por exemplo, aqui eu quero fazer 1.500 do smartphone mais 3.000 aqui do laptop. Você pode simplesmente digitar 1.500 mais 3.000, certo? Dá um Enter e ele vai fazer a soma para você. Então a gente está fazendo aqui como se fosse uma calculadora. Mas isso aqui é a maneira errada de fazer, certo? Então qual que é a maneira certa? É usando funções ou fórmulas. Tá? Eu vou apagar. Por quê? Já eu te explico o porquê dessa maneira errada. Certo? Vou apertar em deletar. Então como que a gente vai inserir uma função aqui? Tem duas formas. Você pode vir aqui, ó. Aqui na parte de cima, tá vendo que tem essa inserir funções? Ó? Você clica aqui, vai aparecer essa janela. Então todas as funções do Excel estão aqui, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, soma. Ó, escolhi soma, você vai apertar OK. E o que eu quero somar? Ó? Número 1, número 2. Então você pode pegar aqui, por exemplo, ó, número 1. Depois vem aqui, ó, número 2. Ou número 3, você pode escolher, tá? E depois aqui, vamos pegar o número 3, 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
que aconteceu? Apareceu os hashtags ali, é só vir aqui e dar 2 cliques, porque a soma ficou maior do que o número da célula. E outra coisa, ó, ele já puxou a formatação da célula de lá, eu tinha formatado como reais, certo? Então, somando esses 3 valores, a gente tem 7.000. Essa é a forma, basicamente, muito pouco utilizada, tá? Da vida inteira que eu já trabalhei com Excel, assim, trabalhando em indústria, em vários tipos de empresas, eu nunca vi ninguém utilizando isso aqui, tá? Mas é só para você saber que existe. Pode ser que em fórmulas muito complexas, pode ser que seja interessante utilizar porque fica mais visível como você está utilizando. Mas vamos fazer da maneira mais comum e a mais rápida também, tá? Eu vou fechar isso aqui. Vou apagar aqui de novo. Então vamos lá para a soma. Qual que é a maneira mais comum de se fazer isso aqui? Então se você apertar igual, apertou igual, você pode clicar em cima da célula. Ó, ela vai selecionar a célula que você quer somar. Aí depois você pode apertar mais, por ser soma, certo? Aí você pode vir aqui no laptop, por exemplo, clicar em cima dela e mais. E por aí vai, você vai somando quais valores você tiver interesse, tá? Não precisa ser em sequência, pode ser esse aqui, por exemplo. E vai, e por aí vai, tá? Sempre no final, não deixa pro sinal, tá? Tem que ser uma célula, senão pode dar algum errinho. Ó, então vou pegar essas daqui. Selecionei todas, só apertar Enter. Ó, ela vai somar, ela já somou. Se você vir aqui em cima e dar 2 cliques em cima da célula com o botão esquerdo do mouse, o que acontece? Ou F2, tá? Dá para fazer a mesma coisa. Ela vai mostrar as células que você selecionou. Ó. Então, ó, C3. Então, ó, como que a gente localiza? Ó? C, a primeira letra é a coluna e o número é a linha. Então, ó, C3. Então, ó, ela até ficou com a cor azul aqui. Ó, essa aqui, certo? Então, essa é uma fórmula de utilizar, fazer as funções no Excel. Quando é uma quantidade pequena de valores, ou se você quiser pegar valores específicos, pode ser feito assim, tá? Quando você quiser pegar uma lista inteira de valores, então eu vou excluir aqui de novo, a gente faz uma outra forma. Se apertar igual aqui, em vez de usar aquela ali em cima que a gente usou funções para abrir aquela janela, a gente vai fazer de uma outra forma. Você vem aqui, clica aqui em cima e clica em Tab, certo? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente quer somar, certo? Então soma, ó, você pode escrever soma aqui, ó, ela vai aparecer todas as fórmulas que tem no Excel aqui, conforme você vai escrevendo. Então todas que tem S, né? Então vou escrever soma, ó, já apareceu. Ó, tá vendo que apareceu várias fórmulas aqui? Ó, se você clicar para cima ou para baixo com o botão do teclado, você vai escolhendo uma delas. Mas existe uma forma de selecionar. Ou você pode escrever simplesmente, que não é a forma mais rápida, tá? Então você escreve soma, e para usar a fórmula você tem que abrir parênteses. Então você vai clicar no abre parênteses aqui, certo? Ó, então você vai utilizar. Mas essa aqui não é a forma mais rápida de fazer, certo? Vou excluir aqui só para vocês saberem. Por exemplo, aqui, ó, soma, eu vou escolher a primeira ali, certo? Ficou com azul. Em vez de escrever tudo e colocar o parênteses, você vem na opção e aperta Tab do Excel no seu teclado. Provavelmente deve estar no seu lado esquerdo aí do teclado. Clicando em Tab, ó, o que vai acontecer? Automaticamente ele vai escrever a função para você. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa escolher os valores que você quer, tá? E a vantagem da função, o que acontece? Se você clicar e arrastar, você pode escolher todos os valores de uma vez só. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar 1.500, clica e segura. Ó, se eu quisesse selecionar só ele, você poderia simplesmente pegar e escolher e ir arrastando e soltar onde você quer. Tá vendo, ó, que aparecem os dois pontos ali? O que significa esses 2 pontos no Excel? Quer dizer que ele vai pegar da célula até C3, 2 pontos, até a última célula. Então ele vai selecionar todos, ó, por exemplo ali. Então a C3 ele vai pegar do 3 até a linha 12. Então, por exemplo, eu vou pegar todas elas aqui. Solta o botão direito, certo? Fecha a parêntese e dá Enter. Então a função já vai estar funcionando. Ó, 14.350 que tem aqui dentro de valores. Por que isso aqui é interessante? Qual que é a vantagem do Excel em relação, por exemplo, no calculador? Por exemplo, se eu chegar aqui no tablet e mudar o valor dele para 1000,
dê uma olhada lá no valor de 14.350. Se eu dar Enter, ele altera automático, certo? Vou fazer aqui do cantinho, só para vocês verem o que acontece. Ó, vou dar igual, eu vou fazer do jeito lerdo, devagar, tá? Então vou pegar todos os valores, também vai dar o mesmo valor, ó, por exemplo, ó. Mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais... Tá? Não é a maneira mais rápida, ó, mas a gente chega no mesmo valor, certo? Então, utilizem conforme vocês acharem mais interessante. Mas sempre que possível, pega o caminho mais curto, tá? Pra gente ganhar tempo. Vou excluir aqui. Então lá, já fizemos o primeiro. Se você simplesmente tivesse somado, por exemplo, aqui, vou colocar do lado externo. Por exemplo, aqui, ó, o tablet mais fone de ouvido, certo? 1.200. Vou fazer a mesma soma, só que com valores. Por exemplo, o tablet custa 1.000 e o fone de ouvido custa 200. Qual que é a vantagem do Excel sobre uma calculadora, por exemplo? Ó. Pode ver aqui, ó, quando eu somei utilizando as células, ele já pegou e já copiou até a formatação, certo? Aqui não copiou. E outra coisa, ó, por exemplo, eu vou mudar o valor do fone de ouvido aqui para 150. Dê uma olhadinha nesses valores aqui, ó, 1.200, 1.200. O que acontece? Vou dar Enter. Você pode ver que o valor de cima altera automático, certo? Então essa é a grande vantagem do Excel em relação a uma calculadora, por exemplo. Então você faz a função anterior e ele vai alterando automático conforme você vai evoluindo nas tabelas. Se você fizer desse jeito aqui, você basicamente vai estar indo utilizando o Excel, é como se fosse uma calculadora, certo? Então nunca façam assim, tá? Sempre usando as células ali do jeito que eu fiz em cima. Tá, eu vou excluir. Como a gente já entendeu basicamente o funcionamento básico do Excel agora nessa questão de células, agora a gente vai trabalhar com as outras funções, certo? Então a função subtração não existe uma função para ela, tá? A gente tem que fazer diretamente pelo sinal. Então é um sinal de menos mesmo que a gente usa. Então, por exemplo, aqui, igual a este valor menos este valor, certo? Então, dando Enter, ó, menos 1.500, certo? Então, a função subtração não existe aqui dentro do Excel, tá? Agora, a multiplicação, igual. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, fones de ouvido. Então, eu tenho 150 fones, R$150 cada fone, vezes quantidade, 40 fones, certo? Então, a função multiplicação, ou você usa o asterisco, então esse sinal aqui, ou você usa a função, tá? Então vamos lá. Essa aqui é a fórmula mais comum de usar, tá? Vou apertar aqui Enter só para vocês verem. Então, quando eu quero saber quantos reais vão custar os 40 fones, por exemplo, aqui de ouvido, tá? Que eu tenho, por exemplo, numa loja. Então, Enter, R$6.000. Ou você aperta igual e usa a função multi, que ela significa multiplicação, ó. Multi. Então, pode ver que ela já apareceu aqui. Lembrem-se lá, aperte o Tab. Você pode escrever também, mas é mais simples apertar o Tab. Ó, Tab, já selecionou. Ele passa para maiúsculo, tá? Mas não tem problema nenhum você escrever em minúsculo. Caso você esteja escrevendo na mão, vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, a mesma coisa. Fone de ouvido. Só que tá vendo aqui, ó, tem ponto e vírgula, certo? Só que a gente vai aprender com outras funções mais complexas depois, mas é como que ela vai fazer a conta. Então aqui, você vai usar esse ponto e vírgula porque é o segundo número que ele quer que você escolha para fazer a multiplicação. Então, ó, ponto e vírgula, aí você escolhe esse valor aqui. Conforme você for apertando ponto e vírgula, você pode escolher multiplicar quantos valores você achar necessário, tá? Eu vou escolher só esses dois para dar o mesmo valor. Fecha parêntese. Enter, ó, 6.000 de novo, certo? Mas o jeito mais comum não é usando a multiplicação, tá? Você pode usando mesmo o asterisco ali. Então, você vai lá, igual 150 vezes 40, certo? 6.000. Mesma coisa para as outras funções. Se eu vim aqui alterar, por exemplo, para 45, ela vai mudar o valor automaticamente, certo?
deixar em 40 mesmo. Divisão é a função quociente. É outra função que basicamente ninguém utiliza, tá? Então, ó, igual a quociente, ela tá até aqui, ó. Certo? Tab, lembre-se do tab. Agora eu quero dividir, por exemplo, vou pegar esse R$1.000 aqui do Tablets. Vamos supor lá que você vai fazer uma venda e vai dividir em 5 vezes sem juros, né? Então, por exemplo, 1.000. Aí o numerador, né? Ponto e vírgula. Lembrem-se ali, ó, ponto e vírgula, para você conseguir colocar o denominador. Conforme vai tendo fatores na forma, a gente vai aparecendo esses pontos e vírgula, tá? Ponto e vírgula eu quero dividir por 5, certo? Fecha parêntese. 200, certo? Então, 1.000 dividido por 5, 200. Mas também não é uma fórmula que ninguém usa, basicamente, quociente. Então não se preocupe com ela, vamos fazer do jeito mais simples. Lembrando, para acessar a célula, ou 2 cliques ou F2, vou dar F2 nesse caso aqui, certo? Entramos. Então vamos lá, eu vou apagar ela. E eu vou fazer do jeito mais comum. Então, ó, você vem aqui e seleciona o tablet. E para dividir, você vai colocar a barrinha. Então, ó, você coloca essa barra e vou fazer divididos por 5, por exemplo. Dá o Enter. E ó, o que aconteceu? Dividiu do mesmo jeito. Então, existem duas formas de fazer essa divisão. Estou passando as mais comuns de você utilizar para você, tá? Quociente, como eu falei, basicamente ninguém utiliza, tá? Então agora vamos para a fórmula média. O que é a média? A quantidade de, nesse caso aqui, de produtos divididos por um certo valor. Então a média, por exemplo, vamos fazer aqui no canto. A média de 4 e 2, tá? Então, qual que é a média entre 4 e 2? Tá? Então, basicamente vai funcionar assim, ó. Igual, só para vocês entenderem o que é a média, 4 mais 2 divididos, tem quantas coisas aqui? Então tem 4 de uma, vamos supor que sejam produtos, tá? 4 produtos de uma determinada coisa e mais 2 de outra. Divididos por 2. Por que 2? Porque são 2 tipos de produto. Ó, 2. Então a média entre 4 e 2 é 3. Tá? Só para vocês entenderem, mas vamos usar a função. Então a média aqui, ó, igual média. Tomem cuidado, tá? Que tem acento. Então tem algumas fórmulas que tem acento e outras não. Se você não colocar acento, você não vai conseguir achar. Então a média já apareceu. Tab. Quero fazer a média da quantidade de produtos, por exemplo, que tem na minha loja. Tá? Então, ó, eu vou vir aqui. Vou selecionar. Vou soltar. Fecha parêntese. Certo? E dá um Enter. Ó, ele vai calcular a média automática. Então, se você pegar todos esses valores aqui e dividir pela quantidade de... Todas essas quantidades e dividir pela quantidade de produtos que tem, individualmente falando, vai dar 22. Tem outra forma de saber a média, caso esteja com pressa e não vai utilizar ela. Você clica aqui, por exemplo, em quantidade, clica e segura com o botão esquerdo, arrasta. Eu vou soltar aqui, ó, mas ó, tá vendo aqui embaixo? Ele já faz algumas contas para você. Então, ó, a soma, ou seja, ele tem quantidade de produtos, tem 242 e a média é 22. Pode ver que é a mesma média que deu aqui, ó. E também ele tem a contagem, certo? Então, ele tem, se você contar aqui, tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, que é o mesmo valor que está aqui. Então esse aqui é um cálculo rápido que ele faz para você aprender uma ou outra informação. Tá? Vou clicar para fora aqui. Certo? Então essa aqui é a média. Como a gente não está trabalhando com valores, ele vai mudar a formatação, obviamente. Mas para ficar igual, a gente vem aqui, que era a média dos valores. Então, média, não esquece do acento, tab, seleciona todos eles, fecha parênteses e dá um Enter. Certo? Então, a média dos valores ali deu 1.318,18. Então, se fizer a média desses valores, vai dar 1.318,18. No caso das médias, a gente usa mais a função, porque é mais simples do que ficar fazendo o cálculo matemático por trás para chegar na média que eu tinha mostrado anteriormente, ainda mais com muitos valores. Tá? O máximo e mínimo nada mais é
do que qual é o máximo valor aqui dentro desses valores. Então ele vai pegar o valor mais alto, que nesse caso aqui seria o 3.000, e o mínimo valor ele vai pegar o valor mais baixo, que no caso seria o 150, certo? Então vamos lá, máximo, não esquece do acento, máximo, ó, já apareceu aqui, tab, ou você pode continuar escrevendo, tá? Mas tab é mais rápido. Seleciona os valores, entre quais valores você quer achar o máximo. Vou pegar do preço aqui mesmo. Pegar todos os valores. Você pode pegar o que você quiser, tá? Ó, pegar todos os valores. Qual que era o... Fecha parênteses, qual que era o valor mais alto? Era o laptop ali com 3.000. Se você der Enter, ó, ele vai te dar o 3.000. Para o mínimo, mesma coisa. Mínimo, acento ali. Tab. Certo? Então vamos lá. Seleciona os valores. Fecha parêntese. Ele vai dar o menor valor entre esses valores que eu selecionei. Ó, 150, certo? Tem até um errinho aqui que eu acabei de ver. Tá trocado, né? Então, vamos arrumar isso aqui já. Então, aqui embaixo é mínimo e aqui em cima é o máximo. Só para não ficar com nenhum erro aí a hora que vocês estiverem utilizando a tabela de vocês. Máximo, certo? Acontece esses errinhos durante a aula, tá? Qualquer coisa vocês me avisam aí nos comentários para fazer alguma correção. Tá certo? Então, basicamente, essas fórmulas são as fórmulas básicas. E agora, se alterar qualquer valor aqui dentro, por exemplo, do Excel, ó que legal, vai alterar todos esses valores aqui. Por isso que é a graça do Excel, que a gente utiliza bastante nas empresas por causa disso. Você faz uma formatação na planilha uma vez e ela vai funcionar sempre daquele mesmo jeito, sempre que você for utilizar. Então, por exemplo, aqui, se eu alterar o valor do fone para R$500, por exemplo, e der um Enter, ele vai alterar todos os valores do outro lado que tem alguma relação com o valor do fone. Ó. Tá vendo? Ele alterou todos os valores. Ou se eu alterar o valor do fone, por exemplo, para R$100, agora ele vai ser um novo mínimo, certo? Altera tudo automático. Então, é isso aí. Essa é a nossa aula básica de funções, para você entender como que funcionam as funções. A partir de agora, eu não vou entrar tão especificamente nesses pontos, como utilizar a fórmula, na questão, por exemplo, ali do F2, eu vou passar um pouco mais rápido. Essa aula foi bem mais longa que as outras, para vocês entenderem como que funcionam as funções. Todas as demais funções funcionam do mesmo jeito. O que vai mudar é o tipo de valor que você vai agregar nela. Como seleciona, como você entra na célula, sempre é a mesma coisa. 2 scripts, por exemplo, vou pegar aqui, ou F2, certo? É isso aí, pessoal. Essa é a nossa aula de funções básicas. Até a próxima aula. Fui!